devemos sim voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. Já temos um problema. Os governadores são verdadeiros exterminadores de emprego. Parte dos governadores deixam claro, estão exterminando emprego no Brasil. Essa é uma crise muito pior do que o próprio coronavírus vem causando no Brasil e pode causar ainda. O cenário perfeito, potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. O povo saberá que foram enganados por esses governadores e por grande parte da mídia nessa questão do coronavírus. Tem a questão do coronavírus também, que, no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus, certo? Nós não podemos entrar numa neurose, como se fosse o fim do mundo. Outros vírus muito mais perigosos, letais, como isso aconteceu no passado, e não tivemos esse problema, essa crise toda. Com toda certeza, há um interesse econômico. Então, calma, tranquilidade, não levar pânico à população, não exterminar emprego, senhores governadores. Sejam responsáveis. Espero que não queiram me culpar lá na frente pela quantidade de milhões e milhões de empregados na minha pessoa. Quando você proíbe jogo de futebol, entre outras coisas, você está partindo para o histerismo, no meu entender. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Uma gripezinha. Acabou o Bolsonaro, ou Bolsonaro acabou, como você bem preferir, mais um episódio do nosso CorongaCast, já começando pelo final praticamente, porque a gente só vai falar a respeito de coisa atual, do momento em que passa o país por conta da pandemia do coronavírus. E você é reclusionista ou você é o ar livrezista? Porque agora temos já dois lados muito claros de uma batalha. Vejam só, até no momento de pandemia a gente tem que escolher um lado para ficar, e isso é vital. Não é falar de política, não é politizar o assunto, não. É que realmente é impossível ficar do mesmo lado de certas figuras. É impressionante, Léo Palhano, o quanto todas as pautas têm colocado de frente, né? Dois estilos de pensamentos atuais e um estilo que não entra na nossa cabeça, que é o do nosso presidente Jair Bolsonaro, que vai ser o principal assunto do nosso podcast desta quinta-feira. Léo, tudo bem? Fala, tudo bem, galera? Pô, esses dias estão sendo muito intensos, cara, assim, pra quem acompanha a política, assim, é uma coisa que a gente nunca viu, né? A gente nunca passou por um momento histórico tão grave quanto que a gente vive hoje, não só no Brasil quanto no mundo, né? Uma coisa que realmente estremece as bases da sociedade, estremece até o próprio conceito de Estado, né? De sistema econômico social, e faz as pessoas realmente se questionarem, né? Como a gente mencionou aqui no episódio 7 da pandemia. Mas eu acho que vale a pena a gente começar falando da responsabilidade política do nosso presidente em relação ao Covid-19, né? Em uma coluna do Jamil Chad na UOL, ele conseguiu conversar com o Tedros Adhanom Ghebreyesus, que é o diretor-geral da OMS, né? Que
mandou uma resposta direta ao nosso presidente Jair Bolsonaro, né, que inclusive insistiu em minimizar o risco do coronavírus e chegou a classificar ele como uma gripezinha ou histeria, né, no discurso dessa quarta-feira à noite, né. O etíope, né, que é o Tedros, ele que lidera a Agência da Saúde, foi claro, né, ao contestar a posição e desautorizar o Jair Bolsonaro, dizendo que em muitos países as UTIs estão lotadas e essa é uma doença, sim, muito séria. O tom usado pelo presidente Jair Bolsonaro na sua mensagem ao nosso país na noite de terça-feira sobre o coronavírus deixou entidades internacionais perplexas e preocupadas com o destino de milhões de pessoas aqui do nosso país. O pronunciamento de Bolsonaro foi redigido com a ajuda do Carlos Bolsonaro, né, filho dele, e membros do Gabinete de Ódio, que é aquele grupo lá no Palácio do Planalto que produz as agressões, fake news, atacam os jornalistas o dia inteiro nas redes sociais, né? O discurso, para mim, ele não é só criminoso à medida que ele incita as pessoas a saírem às ruas, né? E se reunir, né, no trabalho e a espalhar o vírus. Ele é essencialmente mentiroso. E uma das mentiras mais espantosas vem somada à tentativa de se apresentar, né, o Bolsonaro como um super-homem que, por ser atleta, não pegaria o vírus, né? No momento em que o mundo dos esportes se vê também contaminado pelo coronavírus, né? Grandes atletas como Paulo Maldini, que é um zagueiraço, jogou até o limite da carreira, né? Tem também um nadador que aposentou recentemente, que relatou, né, inclusive ouro olímpico em Londres, também prata no Rio de Janeiro. Ele relatou que tem sentido muita fadiga, né? Que ele nunca pegou um vírus tão forte, né? Palavras desse atleta, entre outros jogadores da Juventus, o Dybala, para você, né, que está nos acompanhando, que gosta do mundo do futebol, dos esportes, sabe muito bem que eu estou falando. O Mike, também pivô aqui do basquete, relatando que é o cara com 2 metros e pouco de altura derruba, é um vírus que tem derrubado. Não, mas o atleta Jair Bolsonaro, que faz as flexões com a cabeça, esse sim está muito bem protegido. Eu acho que o maior absurdo da fala do Bolsonaro se revela em 2 níveis diferentes, né? As afirmações dele não têm embasamento científico ou técnico e se opõem frontalmente, né, até então, à política empreendida pelo Luiz Mandetta, né, que na noite dessa quarta-feira voltou atrás e está indo agora contra a OMS, né? Acho que teve uma conversa, alguma enquadrada, não é possível, como a gente estava comentando, né, nos episódios anteriores, assim, que o Mandetta estava parecendo meio acuado, estava com discursos diferentes do que ele costumava ter, discursos técnicos, e agora voltou atrás de uma forma, assim, 180 graus, né? Só com relação ao ministro da Saúde, ainda na última coletiva dele, que a gente teve acesso antes da nossa gravação, que é a coletiva da quarta-feira à tarde, a gente percebe o ministro tentando aí se equilibrar numa linha entre ele ser funcionário do governo Bolsonaro e, ao mesmo tempo, dele ser médico, né? E é o que o próprio Caiado, o Ronaldo Caiado, a gente vai entrar nisso também, com relação a ser um dos últimos bolsonaristas aí, que está pulando, ou melhor, hoje definitivamente, no caso Quarta, pulou do barco. Precisam de entender que isso aí não é prerrogativa de um cidadão chegar e falar, agora é assim, agora é desse jeito. Não. Ele não tem esse direito de fazer isso, não. Qual é o conhecimento que ele tem? Como vai ser o comportamento do vírus? Qual é o período de pico? Falando que ele não pode negar os princípios médicos dele, porque ele é médico também, o Caiado, inclusive, formado na mesma faculdade do Mandetta, eles são amigos, né, no caso. Então também é um sinal do quanto esse desgaste existe também entre o Bolsonaro e o seu ministro, de não negar os princípios médicos, né, de tentar salvar o maior número de pessoas. E hoje, depois de toda a fala do Bolsonaro, a gente vê o Mandetta tentando se equilibrar entre ser o funcionário e ser o médico à frente do Ministério da Saúde. E isso, assim, é um absurdo, é um crime o que o Bolsonaro comete, e ao mesmo tempo tendo à frente ainda uma pessoa, um médico, né, no Ministério da Saúde, um médico e um bom médico, exatamente. Eu imagino como não está a cabeça, né, do atual ministro, e que inclusive hoje pela manhã, no caso quarta-feira pela manhã, muitos falavam, vai pedir para sair,
vai pedir demissão, e alguns auxiliares dele pro blog da Sadi falaram que não, que ele segue firme e forte, mas é impossível você não colocar em xeque a possibilidade do cara pedir para sair. Pô, é fogo amigo toda hora, é o próprio presidente atrapalhando as ações de um Ministério da Saúde que, poxa, precisa pensar nas pessoas. O principal ministério do país, né? Hoje, a gente poderia, se vivêssemos num país sério, o certo seria o presidente falar, ó, quem está respondendo pelo país é o nosso ministro da Saúde. Ele hoje é a principal pessoa. Hoje o país, todas essas decisões precisam ser voltadas para salvar vidas, e depois os ministérios da economia e de infraestrutura, enfim, todos que trabalham para isso, possam apresentar medidas para que no futuro isso se amenize, né? E a gente não vê isso, a gente vê hoje quase que o Ministério da Presidência contra o Ministério da Saúde, é um absurdo. Ou melhor, né, esse Ministério do Ódio, vamos chamar assim. Outro absurdo, né, no discurso é que a pregação do próprio Bolsonaro distancia ele de quase a totalidade do Congresso Nacional, né? E vai na contramão do que ele afirmou no mesmo dia do discurso à tropa do comandante de exército Edson Leal Pujol, né? E faz do Bolsonaro o único chefe de Estado do planeta a recomendar que a população saia à rua de peito aberto, inalando o vírus de frente, né? Como se fosse, vem corona, me infecta, porque eu sou atleta, né? Eu sou macho. E é um despropósito, né? Um absoluto despropósito. Na fala dele, o Bolsonaro questionou alguns dos pilares martelados desde janeiro pela OMS para tentar frear a pandemia, né? Ele colocou em xeque o distanciamento social e o fechamento das escolas, mas, acima de tudo, ele deu a impressão de que a doença apenas atinge os mais velhos. Que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. Algo que a OMS tem alertado que não é o caso. Inclusive, faleceu um diplomata sênior da Grã-Bretanha de 37 anos que não possuía nenhuma outra doença que agravasse o quadro dele, né? Pra gente ver que realmente falar que é uma doença que só afeta de uma forma grave os idosos é um completo descaso, né? Um completo irresponsabilidade do presidente da República. E mais do que isso, esse discurso é um discurso ignorante de que não entende que o fato da pessoa não correr o risco não quer dizer que ela não possa ser uma fonte da doença, né? Uma criança pode ser infectada, não ter os efeitos como um adulto, mas só que infectar outros adultos, infectar o pai, a mãe, que vai infectar os avós. Então, assim, é um momento de isolamento social de todos para que a infecção não fique, não exista uma proliferação da infecção através de qualquer pessoa, todo mundo, né? Todos nós podemos ser transmissores do corona, seja você um risco maior ou menor de vir a óbito com a doença. É isso que o presidente também ignora. É um pensamento 100% ignorante de não enxergar que, por mais que as crianças não corram tanto risco, e nem isso é comprovado, né, por mais que pessoas de meia idade não corram tanto risco, e nem isso é comprovado, ele ignora o fato que todas as pessoas podem transmitir a doença a partir do momento que elas carregam o vírus dentro do seu organismo. E na fala do Bolsonaro, além disso, houve um ataque indireto e covarde ao médico Drauzio Varella, fazendo alusão mentirosa a um vídeo seu sobre o coronavírus, né, gravado bem antes de o país apresentar o primeiro caso. O objetivo é inflamar as redes sociais, né, para que ele consiga manter esse apoio popular que basicamente está concentrado ali em tempos de quarentena, né? E o Bolsonaro manteve em sigilo o conteúdo do pronunciamento, não falou para a equipe dele qual seria, né? Nem os ministros que despacharam no Planalto tiveram acesso ao discurso. E horas depois desse discurso, o Tedros voltou a responder outra questão do Jamil Chad, e apelou para que a liderança política do Brasil assuma suas responsabilidades, né? Principalmente para mobilizar a sociedade, com base no que eles estão dizendo que é o correto, né? Os maiores especialistas de medicina do mundo. E ele falou: o vírus é muito perigoso. Mais de 16 mil pessoas já morreram. E a gente já está falando disso há 2 meses. Esse é o inimigo público número 1 de todos os países. Falamos que a janela estava fechando. O tempo de agir era 1 mês atrás. Mas temos uma segunda chance com as quarentenas.
Há uma segunda oportunidade que não podemos desperdiçar. Devemos fazer tudo para controlar o vírus. A responsabilidade é de todos, especialmente a liderança política-chave, ou seja, o presidente da República, né? O governo inteiro deve estar envolvido. O vírus não vai ser parado apenas pelo setor da saúde. Todos os lados devem estar envolvidos. Esse é o recado do diretor-geral da OMS para o Brasil. O Michael Ryan, que é o chefe de operações da OMS, indicou que confia que todos os governos tomem as medidas apropriadas e que os riscos para a saúde pública são reais no mundo inteiro. Ele apontou que entende os dilemas que países em desenvolvimento enfrentam, dizendo que precisamos focar primeiro em parar a doença e salvar vidas. Nós temos uma janela curta. O que os governos façam ontem, hoje e amanhã vão ser decisivos. Então, para a OMS, a quarentena que foi estabelecida pela China